Bom, pessoal, vídeo rápido aqui. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente ficou curioso para saber um pouco sobre pedra na bexiga. Uma pedra na bexiga é uma complicação que é pouco conhecida pela maioria das pessoas e tem tudo a ver com próstata aumentada. Para me ajudar nessa resposta, eu, Dr. Bruno Benigno, Dr. José Eduardo Vettorazzo e Dr. Bruno Lebani, todos três aqui do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, estamos aqui para responder essa pergunta. Zé, vamos lá. Pedra na bexiga, por que forma? Bruno, pedra na bexiga é um achado que como você falou, não é tão frequente, mas nós que somos urologistas e lidamos diariamente com pacientes com próstata aumentada de tamanho, a gente acaba vendo bastante. A gente sabe já, e já conversamos sobre isso várias vezes nos vídeos, que os homens a partir dos 50 anos, eles têm uma chance grande de ter um crescimento de tamanho da próstata. Por exemplo, aos 50, 60 anos, 60% dos homens já têm a hiperplasia prostática, que é a próstata aumentada de tamanho. A próstata cresce, como está ilustrado aqui no... Opa, tirou a imagem. Agora está ali no desenho. A próstata que está em contato direto com a bexiga, ela cresce tanto para fora e muitas vezes para dentro, comprimindo o canal da urina. Isso dificulta o esvaziamento da bexiga. Então faz com que a urina fique presa. Sempre fica um restinho de urina ali dentro da bexiga quando o homem termina de urinar. A gente chama isso de resíduo miccional, né? Pós-miccional. Essa urina parada, ela tem um monte de sais. Esses sais vão se agrupando lentamente com o passar do tempo e começa a formar o cálculo, a pedra dentro da bexiga. Assim, basicamente, o mecanismo de formação dessas pedras nos homens que têm dificuldade para urinar. Excelente. Bruno, tratamento dessas pedras aí, dá para dissolver com remédio ou sempre tem que operar? Essa é uma pergunta muito frequente dos pacientes, né? Se dá para resolver sem operar, e a resposta é não. Infelizmente não, né? Isso até como o Zé falou, é uma complicação da hiperplasia, do aumento prostático benigno, né? Então, a pedra ela se forma lá, ela não vem do rim, desce e fica na bexiga, ela vai se formando na bexiga. E por esse motivo você tem que ter um jeito de quebrar essa pedra. O único jeito de quebrar essa pedra é por via cirúrgica. E essa via cirúrgica a gente consegue hoje com melhora da tecnologia, mesmo cálculos grandes, como foi o que a gente operou agora hoje. Uma pedra grande a gente conseguiu quebrar por via uretral. Então a gente entra com o aparelho pela uretra do paciente, obviamente com ele anestesiado. Com uma fibra de laser a gente consegue quebrar a pedra e tirar aqueles fragmentos. E obviamente depois, como o Zé falou, você tem que tratar o que dá origem àquela pedra. Esse ponto é importante. O aumento prostático benigno que vai ocasionar, vai ter como repercussão a formação da pedra. Então, às vezes os pacientes me perguntam no consultório, fala, doutor, não dá para tirar só a pedra, não queria raspar a próstata, né? Eles querem resolver a pedra. E esse ponto que você tocou é importante, porque a pedra, na verdade, ela é a consequência do problema, né? A pedra, quando você chegou num ponto de formar um cálculo dentro da bexiga, porque a coisa já está bem difícil. E existem algumas indicações para a cirurgia de aumento benigno da próstata. Quais são? Primeiro, se você já está tomando remédio há muito tempo e o remédio parou de funcionar. Segundo, se você está tendo efeito colateral do remédio, ejaculação seca e não está tolerando, ou então perda de libido. Outra, sangramento. Outra, formação de pedra dentro da bexiga. Outra, dilatação do rim. Ou a sua bexiga começou a perder força. Então essas são as indicações clássicas, assim, as principais indicações do tratamento cirúrgico. Zé, quais são as formas aí de fazer essa retirada da pedra, né? O Bruno falou do laser, existem outras formas. E numa situação de uma próstata muito volumosa, você mudaria a via de acesso? Porque esse paciente que a gente operou hoje tem uma próstata pequena, tinha, né? Uma próstata pequena, 60 gramas, e com cálculo de 3 centímetros. Mas se esse mesmo paciente tivesse uma próstata, digamos, de 120 gramas, 130 gramas, com esse mesmo cálculo da bexiga, mudaria a sua estratégia? Olha, Bruno, depende do que a gente tem acesso, né? Depende do ambiente que esse paciente está e de como a equipe de urologia que está atendendo está habituada a tratar nesses casos. Por exemplo, as maneiras que a gente tem de resolver essa situação. A gente pode fazer por dentro do canal da urina com um aparelho a laser, como foi feito hoje. Pode fazer uma cirurgia robótica para abrir a bexiga, tirar a pedra e já fazer o tratamento da próstata. Então, numa próstata de 120 gramas estaria muito bem
bem indicado. Pode fazer cirurgia aberta, se não tem acesso a nada disso que eu estou falando, corte no abdômen, abaixo do umbigo, faz a incisão na bexiga, tira a pedra e depois faz a enucleação. É a maneira clássica de se resolver isso de muitos anos atrás. Hoje, aqui em São Paulo, com a estrutura que a gente tem, provavelmente um paciente com uma próstata de 120 gramas que tem uma pedra na bexiga, ou eu faria uma cirurgia de enucleação da próstata laser, que a gente chama de ROLEP, já usaria o mesmo laser para fazer a retirada da parte interna da próstata e quebrar essa pedra, com a mesma fibra, com o mesmo equipamento a gente consegue fazer isso, ou eu faria uma cirurgia robótica para abrir a bexiga, tirar a pedra e depois fazer a técnica de enucleação, de retirada do miolo da próstata, mas com um robô. Excelente, seriam os dois caminhos aí que eu ofereceria para esse paciente. Cada técnica tem aí sua vantagem e desvantagem e depende um pouco de acesso aos materiais e familiaridade também, exatamente, preferência do cirurgião. Um dado só para reforçar, assim, é importante sempre tratar a próstata, né? Porque tem uma estatística que se você trata só o cálculo, em até 70% das vezes aquela pedra vai se reformar. Então é sempre importante. Tratou a pedra, o paciente tem a pedra no cheio, mas independente da via, como o Zé mencionou, trate a próstata também, porque é a próstata que vai determinar a formação de uma nova pedra, né? Se você só quebrar a pedra ou tirar a pedra, sem jogar gelo, você está enxugando gelo, a pedra vai se reformar em mais de 70% das vezes, isso estatisticamente falando. E já que você está com a palavra, Bruno, para a gente não deixar o vídeo muito longo, equilibrar sempre o conteúdo. Bom, então o diagnóstico é feito de forma simples, ultrassom, uma tomografia, calcular o tamanho da próstata, analisar como é que é a próstata, a estratégia de tratamento baseada no que a gente já conversou agora, complicações e riscos. Como é que é o pós-operatório? Costuma ficar, aqui, particularmente dessa cirurgia que a gente fez hoje, né, que foi a vaporização da próstata com green laser e a fragmentação. Uma média de forma geral. Quanto tempo esse paciente fica internado? Quanto tempo ele demora para voltar, em média, para as atividades? E quais são os riscos, as complicações de uma cirurgia dessa? Então, a cirurgia que a gente fez hoje aqui, o paciente em média fica um dia internado, na média, então provavelmente esse paciente deve receber alta amanhã. As complicações, o paciente vai ficar de sono, na manhã provavelmente a gente retira a sono, o paciente sai do hospital já urinando. Isso obviamente depende da via de abordagem que a gente vai usar para tratar, então depende se você vai fazer a cirurgia com o ROLEP, que é o laser, que o José falou, se você vai fazer a cirurgia robótica, esse paciente talvez fique alguns dias a mais de sono, então cada uma tem seus prós e contras. E em relação às complicações que a gente vê, eventualmente infecção urinária pode ser uma complicação. Hoje, com a melhora da tecnologia, outra complicação que a gente tinha ainda, eventualmente, tem incontinência urinária, mas ela é rara de acontecer, independente da via que a gente use, umas talvez um pouco mais, outras menos. E sangramento, aquele paciente eventualmente pode ficar com uma urina com alguma coisa de sangue, como se fosse uma água de carne quando ele vai urinar. Essas talvez são as principais complicações que são... É importante só, eu não diria que é uma complicação, mas é um efeito dessas cirurgias de enucleação, ou cirurgia laser, enucleação tal, que vai ser um impacto na ejaculação, né? Isso é importante falar, isso é constante. Ejaculação seca, né? É praticamente 80, 90% dos homens que vão passar por uma cirurgia dessa de próstata, seja aberta, com laser, robô, que a gente for fazer, eles vão ter uma redução muito importante do volume de sêmen e eventualmente vão ejacular, vão ter a sensação de orgasmo sem saída de líquido. Então isso tem que ser abordado com o paciente antes da cirurgia para não gerar nenhum tipo de problema após. Bom, muito bom. A gente não quer deixar esse vídeo muito longo. Se você quer saber um pouco mais sobre aumento benigno da próstata, nós temos também alguns vídeos sobre tratamentos menos invasivos para casos mais leves, que vão além da medicação, como o vapor de água, que é o resumo. Você pode acessar tudo isso e mais no nosso canal aqui no YouTube. Basta digitar Instituto de Urologia Robótica e Oncologia ou escanear esse código de barras que está aqui, ó. Você pode escanear esse código de barras com o seu celular ou acessar o nosso site, que toda vez eu esqueço. agia.com.br e urooncologia.com.br. Isso aí. E também, caso queira saber um pouco mais sobre o nosso trabalho como grupo, nós temos o nosso Instagram, que é o @IuroSP, ou o meu pessoal profissional, que é o @dr de doutor, tracinho embaixo, benigno. O meu @dr José Vetorazzo. Meu @uro.brunoleban. Então tá fácil, gente. Então, deixe seus comentários, suas perguntas e a gente vai respondendo na medida do possível. Um abraço, obrigado pela atenção. Até mais. Até mesmo, tchau.